auditório, que é o Fórum Cultural de Alandroal. Agradecer a todos os candidatos. Temos neste momento, portanto, um candidato que ainda não chegou, o candidato do Partido Socialista que, por motivos de campanha também, e do seu secretário-geral, Dr. António Costa, estar de visita ao Alentejo, tem algum atraso. Esperemos que chegue ainda a horas de participar na íntegra, ou quase na íntegra, deste debate. Agradecer a quem nos recebeu, agradecer à Câmara Municipal de Alandroal pelo acolhimento e a forma como, quando lhe solicitei este espaço para esta iniciativa, se mostrou disponível, não só para, portanto, nos acolher neste seu espaço, nesta bonita vila do Alandroal, como disponibilizou também os seus técnicos, que prepararam tudo desta forma que os senhores e as senhoras estão a ver, para que este debate se pudesse realizar. E isto será certamente um sinal mais onde? Um sinal mais desta coesão territorial que todos nós tanto falamos e tanto ambicionamos. É um sinal mais a Rádio Campanário ter saído, enfim, do Conselho, onde tem a sua sede, para vir aqui fazer e realizar este debate. É um sinal mais de todos aqueles que vieram até aqui, alguns vieram de longe, que eu sei que sim, para estarem aqui presentes, e é nesta união, é uma só voz que nós queremos ouvir o Alentejo. A Rádio Campanário, portanto, tomou a iniciativa de moderar, portanto, de levar a cabo 3 debates. Não conseguimos fazer o pleno, porque já lá vai, que seria ao distrito de Beja. E tenho em dizer e tenho de lamentar, de facto, a posição da maior parte, não de todos, mas de grande parte dos candidatos, provavelmente, porque não quiseram debater com alguns que, em princípio, disseram logo que não iam estar, porque não eram os seus adversários políticos, obviamente, mais direto, e outros porque, e isto só posso tirar esta ilação, é que vivemos num Alentejo com 3 distritos e muitas vezes ainda há noção mesmo de quem se candidata a cargos políticos, de que aquilo que interessa à Beja não interessa a Porto Alegre, e aquilo que interessa a Porto Alegre não interessa à Beja ou a Évora. Portanto, eu acho que tenho que lamentar estas atitudes, porque enquanto houver pessoas a quererem entrar na política com esta linha de pensamento, não chegamos lá. E eu tinha que dizer isto. Passo isto, começo por apresentar, portanto, agradecer, não posso esquecer, agradecer a quem lá está em casa, também que nos está a acompanhar através da frequência da Rádio Campanário, também através das plataformas digitais, no YouTube e também no Facebook. Dizer também que este debate vai ser gravado, portanto, e será depois também, quem não puder acompanhar em direto, vai estar disponível. E agradecer aos 3 magníficos da equipa técnica que fazem parte deste município do Alandroal, ao Rafael, ao Nuno e ao Ricardo. Muito obrigado por todo o apoio que deram, portanto, nesta logística, sobretudo na parte técnica, para que se pudesse realizar este debate. Agora sim, passo a apresentar, e vou-me recorrer aqui da nossa folhinha. Pelo Partido Socialista temos Luís Capolas Santos. Pelo PPD-PSD, a Sónia Ramos. Pelo Bloco de Esquerda, o Bruno Martins. Pelo PCP-PEV, está então em substituição do cabeça de lista João Oliveira, está a candidata Sara Fernandes. João Oliveira não está presente pelos motivos que são públicos e nacionais, portanto, por uma questão de saúde do seu secretário-geral, e onde já tinha compromissos assumidos, está hoje em Lisboa, numa sessão, portanto, numa atividade de televisão. Portanto, será substituído pela segunda da lista, que é a Sara Fernandes. Pelo CDS-PP, temos a Ana Costa Freitas. Pelo PAN, a Alexandra Moreira. Pelo Chega, também em substituição do primeiro candidato, portanto, do primeiro da lista, também por motivos de saúde não pode estar presente.
Pela Iniciativa Liberal, temos então a Maria João Cabral. Candidata do LIVRE, eu temia que até pudessem ser mais candidatos ou pessoas envolvidas nesta iniciativa, a Glória Franco, que de facto, à última da hora, ficou em casa. Portanto, não vou estar presente também por este motivo, e é uma questão também de saúde, não se conseguiu fazer substituir, porque de facto foi alguma coisa que surgiu já muito em cima do dia e da hora deste debate. Então, sejam todos muito bem-vindos. Espero que seja um debate profícuo, um debate esclarecedor. Dizer também que este debate vai ter muito como modelo, como matriz, de facto, falarmos das coisas exatamente do Alentejo. Falarmos, sobretudo, em pontos que são fulcrais, que são estruturantes, nomeadamente também no nosso distrito. Porque os debates, de facto, já foram muitos, todos, enfim, quem se quis informar sobre estas questões teve a oportunidade de os fazer, pelos muitos debates, portanto, que foram realizados com os seus líderes partidários. Aqui vamos falar de questões regionais, questões do Alentejo, questões do distrito de Évora. Muito obrigada. A questão do candidato do Partido Socialista ficará, porque é assim que estava feito o alinhamento, portanto seria para começar por este candidato, não temos a possibilidade ainda, porque não está presente. Vamos então passar ao segundo partido, que nas legislativas de 2019 foi mais votado, portanto será o PSD pela Sónia Ramos. A Sónia tinha aqui para si uma questão que lhe tem, portanto, pelo menos em campanha e também na entrevista com a Rádio Campanário, a construção do Hospital Central do Alentejo tem sido uma das suas preocupações e tem-se mostrado, enfim, com alguma insegurança face àquela obra. Aquela obra, se será ou não concluída, e também face às suas observações do trabalho que está a ser feito, passados já alguns meses desta obra, que lhe deixam algumas reservas. Aqui, dizer-lhe que aquilo que, enfim, para preparar este debate, consegui perceber, foi que, de facto, o Hospital Central do Alentejo tem 40 milhões, portanto, que já estão adjudicados, estão parte já encontrados no PO regional. 180 milhões que já vieram transitar, ou seja, do Orçamento de Estado 2020 para 2021, que está, como todos sabemos, para ser aprovado. Existem 35 mil milhões de euros que também já estão encontrados no novo quadro comunitário do 2030. Portanto, o que lhe pergunto é se o PSD ganhasse as eleições no próximo dia 30 de janeiro, se compromete a fazer, portanto, esta construção, que esta construção se mantenha e que, de facto, seja construído um novo hospital. E em termos de financiamento, como é que está a pensar fazê-lo? Portanto, que é aí que está a garantia, com certeza, que o Hospital Central do Alentejo é feito, é construído. Muito bem, muito obrigada. Antes de mais, quero agradecer naturalmente o convite à Rádio Campanário, na pessoa da Augusta Serrano. Obrigada por esta coragem, mais uma vez, de reunir os cabeças de lista e por ser um órgão de comunicação social de excelência do nosso território. Cumprimento naturalmente todos os cabeças de lista aqui presentes, a quem desejo as maiores felicidades e que com saúde consigamos concluir a nossa campanha. Relativamente à questão que me coloca, do hospital, e de facto é uma questão que deve preocupar todos os alentejanos, porque aquilo a que assistimos neste momento é que temos uma obra que vai a um ritmo que é manifestamente inferior àquilo que deveria ser desejável a esta altura
tendo já cerca de 6 meses de obra e, portanto, o ritmo da obra é claramente insuficiente face às expectativas que cada um de nós tem e que seria legítimo exigir a esta altura. Além do abate de algumas árvores e terraplanagens, nada se vê no local da construção. Sabemos também que há grandes preocupações relativamente a este equipamento, porque, ponto 1, a questão das expropriações não está resolvida. Como é do conhecimento público, o PS está a construir uma ilha no meio de um terreno em que não existe ligação ao nível das infraestruturas, de saneamento básico, abastecimentos de água. Nada disto está previsto, está projetado ou sequer tem financiamento. Sabemos também das conversas existentes há cerca de um ano entre a Ministra da Saúde e a Câmara Municipal de Évora, em que nenhum deles entende que tem condições para assumir, pelo menos no caso da Câmara de Évora, e com alguma razão, estas infraestruturas e o seu financiamento. E, portanto, iniciou-se uma obra que não tem assegurado o total investimento para a sua conclusão. Aquilo que está pensado fazer-se neste momento com os 40 milhões que referiu e bem tem a ver com o edifício das consultas externas e, portanto, é por aí que vai começar o projeto. Daquilo que se ouve na cidade, também sabemos que o Ministério da Saúde, através da ARS, terá uma intenção de renegociar com o autor do projeto de arquitetura o próprio edificado, de forma a conseguir alguns ajustes de preços, porque também sabemos que o empreiteiro quer renegociar e rever os preços, e, portanto, há aqui uma série de questões que não nos podem deixar sossegados. Isto é claramente uma obra socialista, em que se colocaram N pedras, quer agora fazer-se aqui um círculo, porque estamos em altura de eleições legislativas, que já começou nas autárquicas, mas o que é facto é que a preocupação é imensa com o sucesso desta obra. Naturalmente que o PSD, se for governo, continuará e concluirá esta obra, que é fundamental para todos os alentejanos. Muito obrigada. É importante percebermos, esta obra vai continuar, portanto, se o PSD for governo, como faz falta os 180 milhões que neste momento já estão no orçamento para serem aprovados, como é que o PSD pensa encontrá-los? Estou segura que se manterão no próximo orçamento. Dar algumas garantias a quem nos ouve. Não, estou segura que ele... Portanto, estes 180 milhões que hoje o Partido Socialista cabimentou, portanto, no seu orçamento de Estado, vão continuar num orçamento, obviamente, que será do PSD se viesse a ganhar as eleições. Exatamente. E são encontrados, portanto, esse financiamento, na sua opinião, é arranjado através dos cofres do Estado, neste caso do Ministério da Saúde. O PSD fará este hospital caso ganhe as eleições. Continuará, naturalmente, até porque o PSD, sendo governo, é uma pessoa de bem e continuará um investimento que está iniciado. A questão das infraestruturas, tem alguma ideia que, se o PSD fosse governo, como é que ia resolver essa questão? Em primeiro lugar, é fazer os projetos. E depois, de imediato, o projeto estará feito. Aqui, a grande questão sempre, Sónia Ramos, é a questão do financiamento. Como é que o PSD... Eu já respondi a essa questão. Nós vamos concluir o orçamento porque seremos governo. E vamos corresponder a uma grande aspiração dos alentejanos, e a questão, que, aliás, teve sempre, a questão sempre das acessibilidades. Nos nossos programas. De quem deve ser essa responsabilidade da questão das acessibilidades? Eu percebo que, face ao custo envolvido, a Câmara Municipal de Évora não pode ser a única entidade financiadora das estruturas. E, portanto, tem que haver aqui entendimentos e o PSD terá essa capacidade de fazer esses entendimentos. Mas considera que a Câmara Municipal também deve ser parceira, portanto, nesta questão do financiamento das acessibilidades? Com certeza que sim. Mas o Estado e o Governo do PSD, que estou segura irá acontecer, tudo fará para facilitar esta questão e resolvê-la seguramente o mais depressa possível. Muito obrigada. Bruno Martins, relativamente a esta questão do hospital, o Bloco de Esquerda já, portanto, chumbou o orçamento de 2020, onde já estava esta verba encontrada, certamente pelo Partido Socialista, dos 180 milhões, volta a chumbá-lo no orçamento para 2021. Este dinheiro, como é que
enfim, as coisas a não se resolverem, que esperemos que sim, não é? Já no próximo dia 30 de janeiro, como é que esta situação toda pode ficar? E pode estar ou não aqui, inquinado ou não, também a continuação desta obra. Muito boa tarde, Augusta. Cumprimentar a Rádio Campanário e todos os seus trabalhadores. Cumprimentar a Câmara Municipal de Ondroal e os trabalhadores desta Câmara Municipal que permitem que estejamos aqui hoje. Cumprimentar todos os candidatos e candidatas e quem nos chega através da Rádio Campanário. É um gosto de estar aqui e obrigado pelo serviço público que estão a prestar. Em relação ao Hospital Central do Alentejo, eu julgo que, em primeiro lugar, é importante que não façamos exercícios de demagogia e exercícios quase ofensivos para a população de vários candidatos irem ao sítio da obra, tirar fotografias e cada um reclamar para si os louros da construção. Acho que este deve ser um desígnio nacional, a construção do Hospital Central do Alentejo, e devemos estar todos envolvidos nesta construção. Eu julgo que o financiamento está assegurado por via do Orçamento do Estado. Nunca o Bloco de Esquerda se opôs, aliás, fez várias iniciativas nesse sentido na Assembleia da República, desde 2016 que entram iniciativas nesse sentido. Eu lembro-me, aliás, nessa iniciativa do Bloco de Esquerda, e também houve uma iniciativa da CDU nesse sentido, CDS e PSD abstiveram-se, o que lamentamos, mas é importante que prossigamos com esta importante obra estrutural para todo o Alentejo e para o país. Eu relembro que isto é uma prioridade nacional e, portanto, deve ser considerada uma prioridade nacional. Mas têm-se colocado pedras no caminho que não fazem sentido, nomeadamente a questão das infraestruturas. Nós estamos a falar, há bocado falou num investimento de 180 milhões de euros, as infraestruturas, custo já sobrevalorizado, custam 6 milhões de euros. Portanto, é uma não questão, na verdade. Foi um braço de ferro criado entre o governo do Partido Socialista e o município de Évora, como se sabe, é governado pelo PCP, foi um braço de ferro criado desnecessariamente. Até porque o município de Évora sempre disse que colaborava na questão dos projetos, e, portanto, é óbvio que será o governo que terá que assegurar o financiamento dessas infraestruturas. E, portanto, este é um desígnio nacional, acho que estamos todos de acordo. Temos é que pensar como é que vamos captar os profissionais de saúde para este futuro Hospital Central do Alentejo. Bruno Martins, aqui a questão também que lhe tinha colocado era se pode haver aqui se pode condicionar o facto de já saber que estava no Orçamento de Estado em 2020 a maior fatia de financiamento para este hospital. Ainda assim, o Bloco de Esquerda chumba este orçamento e volta a chumbá-lo quando está lá a verba maior, não é? Para a execução da obra. Quando se chuma o Orçamento do Estado, chuma-se o Orçamento do Estado no geral. Não se chumou os artigos todos do Orçamento do Estado, nem quer dizer que estejamos contra todos os artigos do Orçamento do Estado, senão até a direita aprovaria alguns dos artigos do Orçamento do Estado. De obras que nos são importantes, nomeadamente para o nosso Alentejo. Se o Orçamento do Estado se reduzisse à construção do Hospital Central do Alentejo, não haveria problema entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista. Há um problema importante para o Hospital Central do Alentejo, que são os profissionais de saúde. Aliás, esse foi um braço de ferro que o Bloco de Esquerda teve com o Partido Socialista, um braço de ferro desnecessário no meio de uma crise pandémica, que é exatamente esta questão da valorização do Serviço Nacional de Saúde e dos seus profissionais. Nós vamos ter um Hospital Central do Alentejo que precisa ter profissionais de saúde, precisa ter médicos, precisa ter enfermeiros, precisa ter técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica. Ainda só estamos na construção, Bruno Martins. Mas é que depois da construção, me perguntam porque é que chumbámos um Orçamento do Estado. Estamos na construção, chumbámos um Orçamento do Estado também, chumbámos o Orçamento do Estado também, porque sabemos que precisamos ter profissionais de saúde no futuro, tanto para o Hospital Central do Alentejo como para todo o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, obviamente, que essa rubrica... Independentemente do Bloco de Esquerda, nós já aprovamos vários a responsabilidade que havia nesse chumbo face que já estavam capimentados por 180 milhões. Augusta, infelizmente, já aprovámos vários orçamentos do Estado que tinham lá orçamentado verbas para o Hospital Central do Alentejo. Infelizmente. E elas não foram executadas, infelizmente. Mas eu, como digo, não vou entrar nessa questão se já devia ter sido feito, se não devia ser feito, quem é o autor, eu sou o maior dono da obra, sou o menor. Eu acho que é importante que estejamos todos unidos na construção do Hospital Central do Alentejo. É isso que os alentejanos precisam da União neste importante investimento. E é isso que o Bloco de Esquerda está focado, mas também em tudo aquilo que é o reforço e a mobilização de uma nova política de recursos humanos para os profissionais de saúde, porque sem profissionais de saúde não há hospital que funcione. Estamos ainda na construção do hospital. Sara Fernandes
A questão do hospital. O Partido Comunista não chumbou, neste caso o CDU, não chumbou o orçamento em 2019, como já foi aqui dito, portanto, onde já estavam estas verbas dos 180 milhões para o hospital, mas chumbou agora para 2021, sabendo que, obviamente, a obra já está em curso e que o dinheiro, mais dia menos dia, até porque há prazos para executar essa obra, esse dinheiro iria fazer falta. Não temo que possa haver aqui algum constrangimento na obra pelo facto do orçamento não estar aprovado? Muito boa tarde a todos, muito boa tarde Augusta, os meus parabéns de facto por dinamizar um debate como este, aberto de forma igual a todos os candidatos e todas as forças políticas que são candidatas. Agradeço não só à Augusta, mas na sua pessoa, à Rádio Campanário, pelo excelente serviço público que tem prestado a todo o Alentejo e a informação de qualidade que tem prestado. Agradeço também à Câmara Municipal do Alandroal e a todos os funcionários que estão aqui presentes no apoio e saúdo todos os candidatos presentes aqui nesta mesa e, sobretudo, saúdo os ouvintes que estão neste momento nas suas casas ou que nos vão ouvir posteriormente e que têm interesse nas propostas de cada uma das forças políticas que está em presença nestas eleições legislativas. Em relação à pergunta que está colocada em relação ao novo hospital, de facto, eu diria que o hospital só não está construído porque nem o Partido Socialista nem o Partido Social Democrata quiseram até hoje. Desde a primeira proposta que o PCP apresentou de construção deste hospital, que já lá vão mais de 15 anos, se não me engano, 2001, 2002, foi a primeira proposta que o PCP apresentou para a construção deste hospital, já tivemos, portanto, temos tido sempre o PS ou o PSD nas suas várias combinações, mas, nomeadamente, tivemos duas maiorias absolutas, uma do PS e outra do PSD, neste período, e o hospital não foi feito, e, como diz, e bem, só agora é que realmente foi colocado esta grande fatia de orçamento no hospital, que não está de facto garantida, mas que foi pela primeira vez colocada, mas nós diríamos que aí tem sido a CDU e o Partido Comunista, todas as forças que integram a CDU, que têm dado os empurrões para os vários solavancos que tem tido esta construção. Foi o PCP que esteve tanto na parte do financiamento e a garantia de que de facto era inserido nos orçamentos, mas também quando foi para o lançamento da empreitada, teve que ser a presença do PCP e a permanente chamada de atenção na Assembleia da República pelo nosso deputado João Oliveira, e até depois, já concluído o concurso, a parte da adjudicação foi também necessária, porque demorou também cerca de 3 meses já com o concurso concluído e demorou muito mais do que aquilo que é expectável, e foi com o empurrão da CDU e a permanente chamada de atenção na Assembleia da República que então finalmente se adjudicou a empreitada e ou seja, considera que o obra. PCP foi um grande impulsionador, portanto, da realização desta obra, ou dela pelo menos já ter iniciado? Sem dúvida. E as populações têm estado presentes, e toda a comunidade médica e de enfermeiros e de utentes, tudo que são comissões de utentes que nos têm apoiado e que têm contado com o nosso apoio nas lutas, tanto na rua como na Assembleia da República, para de facto pressionar cada um destes passos e cada uma das múltiplas pedras que foram colocadas. Nós, a única coisa que esperamos é que seja concluída e seja colocada de facto a última pedra para a construção, sendo que depois tudo o resto está por fazer no que diz respeito à consolidação do Serviço Nacional de Saúde e as necessidades que um novo hospital do Alentejo vai vir a necessitar. O Luís Capolas Santos já está presente, portanto é o candidato do Partido Socialista. Agora vamos rodar, iremos depois ter a oportunidade de perguntar a este candidato se de facto o Hospital Central do Alentejo se está a construir por pressão do PCP. Ana Costa Freitas, relativamente ao hospital, e aqui certamente nos pode adiantar até mais alguma coisa relativamente também para este hospital, o curso de medicina que está a ser pensado, que provavelmente terá outras informações que nós não temos, mas para si também tem algumas reservas ainda relativamente a esta questão da construção do Hospital Central? Ora bom, primeiro que tudo, queria também agradecer à Rádio Campanário e dar os meus parabéns por este serviço que está a prestar. Cumprimento ao Sr. Presidente da Câmara do Alandroal e a todos os trabalhadores da Câmara que contribuíram para isto. Cumprimentar os eleitores que nos estão a ouvir.
todos os restantes cabeças de lista e, obviamente, que quanto ao hospital, eu não me interessa nada pensar quem teve culpas no passado. É perfeitamente o oposto daquilo que eu acho que deve ser a política. A única coisa que eu acho que é importante é o Alentejo precisa de um hospital central e ele vai ter que ser construído e vai ser construído. Quem impulsionou, todos, eu não faço política no sentido de quem é que leva a bicicleta, não interessa nada, o que interessa é a população do Alentejo precisa de um hospital, estão 180 milhões orçamentados em Orçamento de Estado e vão estar no próximo Orçamento de Estado, cedo, tenho convicção de seja qual for o partido, porque é evidente que é estruturalmente necessário para a região. E, portanto, não vale a pena pensar o que é que se passou. Passou-se qualquer coisa de mal, de quem foi a maior responsabilidade é indiferente, até porque uns lembram-se de umas coisas, outros lembram-se de outras, e podemos todos lembrar de coisas positivas que fizemos, todos nos lembrar de coisas negativas que fizemos. O que interessa agora é que o hospital vai ter que avançar e o Alentejo precisa deste hospital central. E é este modelo de política que eu acho que é necessário. Eu não penso que pode haver uma política, nunca o CDS colaborará numa política em que se interrompe o passado, porque agora está tudo mal, nós vamos fazer tudo ao contrário. Não tem nada disto. E é essas garantias que nós estamos aqui para levar. Obviamente, e portanto o Hospital Central do Alentejo vai ser uma realidade. Sejam quais forem os resultados. Ponto. Esta é indiscutível e penso que estamos todos de acordo. Quanto aos recursos humanos, é evidente que há um problema de recursos humanos e que não se percebe bem porque é que se diz, continua a dizer, que não há necessidade de mais médicos. É evidente que há necessidade de mais médicos e há uma necessidade de mudar as carreiras médicas para que os médicos se fixem no Alentejo. E há uma necessidade de mudar o centralismo de como são distribuídos os médicos pelo território, porque os médicos vêm para aqui fazer a sua especialidade, o que não quer dizer que cá fiquem. Portanto, temos que dar incentivos para isto, temos que mudar as carreiras médicas e temos, obviamente, que fazer mais médicos. Ana Costa, é a mesma questão, portanto, garantir que sejam quais forem os resultados do próximo dia, obviamente, 30 de janeiro, portanto, o hospital é para construir. Claro. E essas verbas também vão ser encontradas. As verbas do Orçamento de Estado, dependem dos nossos impostos, não é? Penso que não haverá ninguém na Assembleia da República que não ache que este hospital tem que lá estar, não é? Depois há as verbas do PO do Alentejo, como vimos já houve 40 milhões que foram introduzidos, eu acho até que o problema das infraestruturas, dos acessos, etc., já está resolvido. Portanto, eu acho que o Hospital Central do Alentejo não é um não assunto, é um assunto para concretizar, ponto. Se o CDS-PP viesse por algum motivo, por alguma solução política, o Hospital Central do Alentejo, a questão das acessibilidades, na sua opinião, deve ser da responsabilidade de quem? Da responsabilidade da autarquia, da responsabilidade do governo? Não é uma questão das acessibilidades. Não é uma questão nós estamos a falar também de uma verba que pode ser significativa. Augusta, não é uma questão de responsabilidades. Isto é uma questão de um braço de ferro que não faz sentido. Nós temos que construir as acessibilidades. E agora, entendam-se, os políticos têm que se entender para isto. Isto não é entre a Câmara e o PS e a Câmara, não. Isto é para a região. E, portanto, uma discussão sobre este assunto é sem sentido. Sem sentido. E, portanto, às vezes, o sentido, faz todo o sentido, a questão do financiamento... Não faz todo o sentido, faz todo o sentido em termos políticos de ver quem ganha. Não faz todo o sentido para as populações. E, portanto, não é por 6 milhões, como o Bruno falou, que nós não vamos ter as acessibilidades. Não pode ser. Não pode ser, não existe isso. Não é? Não existe isso. Portanto, a questão das acessibilidades foi um braço de ferro que não faz sentido que exista. O que interessa aqui não é se é o PS ou se, neste caso, a Câmara da CDU, que tem mais ou menos razão. O que interessa aqui é que a população do Alentejo precisa de um hospital e o hospital tem que ser construído. Ponto. Muito obrigada, Ana Costa. Alexandra Moreira, relativamente, o que é que o PAN tem a dizer relativamente à construção do hospital? Tem ainda, considera ou ter algumas reservas ainda relativamente à questão? Antes de mais, quero agradecer o convite que me foi dirigido para estar aqui, em nome do PAN. Agradeço-lhe muito a Augusta, porque de facto a Rádio Campanário é uma voz ímpar no Alentejo, como é reconhecido,
Cumprimento os presentes, os demais participantes, a audiência também, quem nos ouve lá em casa, e quero relativamente a isso dizer o seguinte. Um denominador comum, por aquilo que já foi ouvido até agora, é que de facto o Hospital Central do Alentejo é fundamental. É uma obra essencial, tendo em conta toda a precariedade que se vive no Alentejo relativamente às questões de saúde que são sebejamente conhecidas. Portanto, ouvimos o CDS dizer que o Alentejo precisa do hospital, de forma perentória. Todos são unânimes. O Bloco de Esquerda, a mesma coisa. É fundamental. O PSD está muito preocupado com as infraestruturas. O PC quer chamar a si a responsabilidade pela existência do hospital. Enfim, todos querem tirar proveito de algo que ainda nem sequer nasceu, por assim dizer. Nascer já nasceu. Está a nascer. É um parto difícil, mas mais difícil a partir do momento em que se impediu, desde logo, que estes 180 milhões que estão orçamentados, e que são de facto fundamentais para aplicar nas tais infraestruturas e para fazer avançar o projeto, enfim, impediu-se que isso se concretizasse. E, portanto, estamos atualmente no marasmo, sem sabermos muito bem qual vai ser o dia da manhã, efetivamente em relação a isto e a outras questões fundamentais para os portugueses e que estavam orçamentadas. Dizer quanto a isso que o PAN foi efetivamente, como é sabido, o único partido que revelou ser responsável, e vamos lá ver, nós não estávamos a falar de um orçamento PAN, não estávamos a falar de algo que ia ao encontro de tudo, de todo o ideário ou do programa eleitoral que gostaríamos de ver concretizado. Não obstante, foi um esforço de consensualização que foi desenvolvido precisamente no interesse nacional. E, portanto, isso é que estava em causa, e era importante que os demais atores políticos, os demais representantes políticos tivessem pensado no interesse nacional em vez de atirarem o país para uma crise política, que não quero mais dizer, a crescer a uma crise sanitária sem precedentes, como também estamos a viver, e estamos à beira outra vez de eleições, e vamos ver o que é que vai resultar daqui e o que é que vai resultar do Hospital Central do Alentejo e das infraestruturas que falta concretizar. E quem fala do Hospital Central do Alentejo fala de outras obras, porque efetivamente... Alexandra, se já terminou nesta questão do Hospital Central do Alentejo, passava então ao Carlos Magalhães. Carlos, chega relativamente ao hospital, também tem algumas reservas, enfim, que de facto o hospital seja construído agora, e também se considera a mesma questão que pode haver aqui alguns constrangimentos face à situação que estamos a viver, de facto, dos 180 milhões, ou seja, a maior fatia para a construção em termos financeiros do hospital, estar, portanto, num orçamento que está em banho-maria, chamemos-lhe assim. Ora, boa tarde a todos, boa tarde e obrigado pelo convite, Augusta, e à Rádio Campanário, e saudar aqui os meus companheiros que estamos aqui hoje em debate, e aos ouvintes. Em relação ao Hospital Central, falam aqui nos 180 milhões, falam em 6 milhões, os 180 milhões já não vão chegar, Augusta, já não chega. O projeto tem muitos anos, e com o andar que nós estamos a levar hoje em dia com a subida de preços, os 180 milhões já não chegam, vai haver derrapagens. Esses 6 milhões que falam de infraestruturas, essa guerra que houve entre o PS e a Câmara Municipal, nem devia ter existido para já, porque sabem perfeitamente que a Câmara também não está em condições atualmente de gastar esses 6 milhões de euros. E os 180 milhões que não foram aprovados, no próximo Orçamento de Estado têm que lá pôr mais 20 ou 30, porque o dinheiro não vai chegar. E começam as derrapagens. Isto é um projeto que tem 20 anos, já podia estar feito, podia ter custado 100 milhões, já está em 180. O sítio para mim não é o ideal, onde ele devia ser construído. Tinha-se evitado essas expropriações que querem fazer, e tinha-se evitado estes tais 6 milhões a gastar em infraestruturas. Mais tarde, pronto,
Nós temos outra ideia para o local onde devia ter sido feito o Hospital Central. Como deixaram andar tanto o PSD como o PS, que foram quem esteve no governo, não avançaram com o hospital. E agora ainda usaram, dificultaram esta construção ao porem também as culpas no PCP porque não queria avançar com as infraestruturas, e andamos nisto. Portanto, lançaram uma pedra, lançaram outra nas autarquias, agora está lá as terraplanagens. Eu sou sincero, se calhar fui ver a obra, nem vou, porque não acredito nela. Mas acho que isto tem que ir para a frente, tem que ser construído, ganhe quem ganhe, ganhe quem esteja no governo. O Hospital Central é fundamental para o Alentejo e tem que avançar. Mas não contem com os 180 milhões, porque não vai chegar. Vai ser preciso mais dinheiro para acabar. Como falou aí, portanto, que, enfim, o sítio para o Chega, o lugar onde está a ser construído, não seria escolhido se o Chega pudesse decidir sobre essa matéria, fez chegar essa proposta ou essas preocupações a alguém, a algum lado? Não. Internamente, a nível partidário, chegaram lá. Mas a quem e onde? Porque é muito difícil... Mas onde, Carlos? Onde a nível do partido. Nós, a nível nacional... Não, mas pronto, como não era, portanto, o partido Chega, neste caso, tinha como deputado o Dr. André Ventura, se fizeram chegar, portanto, há uma proposta... Não, isso não chegou lá. Portanto, não passou do partido Chega, portanto... Não, porque o Alentejo, se nós formos a ver, só esta questão, tem que avançar. Pronto, ok. Não chegou lá. Não, era só mesmo saber se tinham feito chegar a entidade... Não, porque era mais uma proposta que vinha para trás, não valia a pena. Achou que não valia a pena. Maria João Cabral, relativamente à questão do hospital e a todos, portanto, as opiniões que já ouviu aqui dos seus colegas de painel, o que é que tem a dizer? Bom, antes de mais, cumprimentar todos que nos ouvem, todos que estão aqui, os outros candidatos, e esta questão do hospital nasceu muito antes da iniciativa liberal e, portanto, nós não temos um historial propriamente de decisão neste processo, mas tenho dois ou três pontos a adiantar. Primeiro, os 180 milhões já estão ultrapassados, porque, como nós sabemos, os materiais de construção, a construção aumentou muitíssimo de preço, também por via da pandemia e, portanto, neste momento este valor é irrealizável. O pior que pode acontecer a uma obra é o empreiteiro ficar descapitalizado ou pará-la e ficar anos em discussão em tribunal quem é que tem a culpa. Isto sucede em imensas obras, haver paragens por via de desentendimentos entre empreiteiros e contratantes, não é? Portanto, neste caso o Estado, ou a ARS, ou a Câmara, se forem as infraestruturas, enfim, o que for. Portanto, o pior que se pode começar é uma obra com desavenças. Os negócios têm sempre que ser bons para ambas as partes, porque senão não são negócios. São simplesmente uma imposição e corre sempre mal. Portanto, eu começaria por negociar com seriedade com quem faz. Depois, se foi o PCP que quis um hospital, se foi o PS ou o PSD, não acho irrelevante para quem está doente, porque a mim, quando me dói alguma coisa, a última coisa em que penso é nos deputados e, portanto, não é-me absolutamente indiferente quem é que fez o hospital ou quem foi a ideia. A mim o que me interessa é que ele seja feito e, efetivamente, o Alentejo precisa de um hospital. Precisa de um hospital central, precisa, como disse a candidata do CDS, precisamos de facto de ter a universidade, do hospital da universidade, precisamos de formar médicos com qualidade, portanto com um hospital de qualidade a funcionar, que é uma coisa que neste momento não está a funcionar, a formação dos médicos, dos jovens médicos que chegam, mas isto é outro aspecto que julgo que vamos discutir mais à frente. Mas há aqui uma questão, esta questão do financiamento para a iniciativa liberal é relativamente simples de ultrapassar, porque para nós as parcerias público-privadas fazem todo o sentido. Nós temos imensas outras infraestruturas que foram feitas
com dinheiro público e privado, com dinheiro público e gestão privada, com dinheiro... O dinheiro encontra-se, tem que haver vontade e não pode haver dogma. Se o bem maior for de facto a saúde, é perfeitamente possível renegociar a forma de executar estas obras e levá-las a bom termo e rapidamente. Agora, não pode haver dogma de que o dinheiro tem que sair apenas do Orçamento de Estado, apenas do PRR, apenas dos quadros comunitários, porque, pelos vistos, não conseguiram resolver. Nós estamos muito felizes com estes 2 meses que nos deram para fazer um programa vastíssimo. Sim, desculpe, eu tenho que colocar aqui porque temos mesmo que terminar. Pronto, então eu termino. Só colocar esta questão, porque a Iniciativa Liberal, portanto, considera que poderia haver, eventualmente, até investimento privado na construção do hospital. Pode ser misto, pode ser privado e público. Não vemos razão para que um hospital não avance quando há um constrangimento orçamental. É uma questão de renegociar as condições com a empreiteira, é uma questão de desbloquear as questões das expropriações. Mas o financiamento ser feito também privado em hospital público. Com certeza. Luís Capolas Santos, relativamente, tinha aqui a primeira questão, no alinhamento deste debate, pronto, não pôde estar presente. Este foi o tema que foi lançado à Sónia Ramos, à candidata do PSD, para si agora pronunciar-se sobre, acompanhou ainda pelo menos parte daquilo que foram as intervenções relativamente à construção do novo Hospital Central do Alentejo. Pergunto-lhe, há ou pode haver constrangimentos relativamente à construção e à sua conclusão, portanto, a obra está iniciada, portanto, há conclusão, até porque, cá está, falei há pouco com os seus colegas de painel relativamente aos 180 milhões que estão, portanto, contemplados no orçamento, já estava em 2020, que transitou depois para o orçamento de 2021, e acrescentava ainda, portanto, ao que julgo de saber, já foram pedidas 2 revisões ao orçamento por parte da empresa construtora. Validar ou não, portanto, é esta informação, e isto é isto. Se há algum constrangimento, ou pode haver algum constrangimento nesta questão, nesta crise política, enfim, que levaram a estas eleições antecipadas para 30 de janeiro. Boa tarde, eu quero começar por agradecer o convite e felicitar a Rádio Campanário por a iniciativa, saudar também os companheiros deste debate, os que estão presentes, da Câmara do Alandroal e os funcionários que o viabilizam. Eu tive a possibilidade de ouvir na íntegra este debate, porque, desculpa por chegar atrasado, porque eu ouvi referido no início, acompanhei o secretário-geral do PS na jornada de hoje no Distrito de Évora, e, deslocando de Reguengos para aqui, tive a oportunidade de captar a Rádio Campanário e de ouvir o debate na sua totalidade. E por respeito por mim próprio, pela Rádio Campanário, pelos colegas e sobretudo por aqueles que nos ouvem, eu gostaria de colocar este debate no patamar que ele merece. E aquilo que eu acho é que quando as pessoas se pronunciam sobre um assunto, sobretudo políticos que aspiram a assumir cargos de elevada responsabilidade do Estado, como é o caso dos deputados, o mínimo que se lhe exige é que saibam do que é que falam. E com a honrosa exceção da professora Ana Freitas, o que eu vi da parte dos restantes intervenientes foi um conjunto intolerável de inverdades. E, portanto, gostaria, porque me informei, estou documentado sobre este assunto e posso comprová-lo, gostaria de repor este assunto na sua exata medida, lamentando que tivéssemos perdido quase 1 hora com um conjunto de questões que são elas próprias irrelevantes. Primeiro, para fazer um hospital ou qualquer obra pública, exige que conheçamos o mínimo do que são as regras da contratação pública. Isto é, para se fazer um hospital, que é o que estamos aqui a falar, foi necessário escolher um terreno, foi necessário mandar elaborar um projeto, foi necessário elaborar um estudo de impacto ambiental, foi necessário obter um visto do Tribunal de Contas e, sobretudo, foi necessário encontrar a engenharia financeira para financiar. Ora, como sabe, tudo isto é uma cascata de procedimentos que começou ainda no governo do engenheiro Sócrates, que mandou fazer o projeto do arquiteto Souto Moura, o projeto custou 2 milhões de euros, e iniciou-se a cascata de procedimentos, isto é, impacto ambiental, lançamento do concurso, etc. Aliás, primeiro o concurso para os arquitetos, concorreram vários
gabinetes de arquitetura, a escolha do arquiteto, a elaboração do projeto de arquitetura, que demora um ano, depois o estudo de impacto ambiental, que demora muitos meses, depois o visto do Tribunal de Contas, que demora muitos meses, depois a adjudicação do... Desculpar-me, não limitei o tempo. Não limitei, querem que chegue às questões que eu quero ter o mesmo direito que os colegas tiveram para expor este ponto de vista. E tem, Luís Capolas Santos, queremos chegar a gastar talvez o nosso tempo, o senhor não, mas eu não estou a usar mais tempo, eu não estou a usar mais tempo que os meus colegas utilizaram. Mas aqui a questão é... Não, mas deixa-me concluir um raciocínio, por amor de Deus, todos os colegas tiveram a oportunidade de fazer, não é? E eu estou a dizer que depois de tudo isto, em 2015, um governo do PS, do PSD, parou o processo. E toda a engenharia financeira que já estava construída, porque isto a professora Costa Pinto não interessa, o passado, quem fez... Claro que não, todos estamos preocupados com o futuro. Mas, quer dizer, o futuro tem presente e tem passado. E quando tudo isto estava prestes a ser lançado, em 2012, 2013, o governo PSD, Passos Coelho e Paulo Portas, mandaram suspender tudo. E foi necessário, com este governo do Dr. António Costa, recomeçar tudo de novo. E toda essa cascata de procedimentos foi concluída e a obra neste momento está em execução. E como sabe, quando uma obra é feito um contrato com um empreiteiro, essa obra, ou seja, não há nenhum problema com o orçamento, essa questão já foi resolvida. O Conselho de Ministros, há 2 anos, já aprovou o quadro de encargos plurianuais, porque como saberá, ou como saberão, quando uma obra tem encargos financeiros para mais do que um ano, tem de ser aprovada no Conselho de Ministros a assunção, até porque os governos podem mudar, desse quadro plurianual de encargos que está aprovado e que vigorará, seja qual for o governo. Portanto, não há nenhum problema de financiamento. Ainda outras questões foram ditas aqui, a localização devia ser aqui, devia ser lá, as expropriações. Deixe-me só concluir isto. O hospital está a ser construído numa herdade do Estado, que tem 105 hectares, e o Estado é proprietário, não precisa de expropriar a ninguém, das quais estão afetos e foram desanexados para o hospital 25 hectares. A área do hospital vai cobrir 10 hectares, o que quer dizer que vai ter uma área adjacente de outros 15 para jardinamentos ou outras funções, e os restantes 75 estão reservados para um cluster da saúde, que pode incluir a Faculdade de Medicina, que pode incluir até indústrias ligadas à farmácia, porque temos ali a condição de ter um parque gigantesco a custo zero e termos um novo cluster da saúde em Évora. Portanto, a obra começou. Eu hoje visitei com o Primeiro-Ministro. Já foi pedido por parte da empresa construtora. E convido todos... Foram pedidas algumas revisões. Tem que me responder. Mas ouça, respondo. Quer dizer, a Augusta não conhece as regras da contratação pública, porque senão não me faria essa pergunta. Porque a revisão de preços, está implícita em todos os contratos. Pronto, só estou a perguntar. Não tenho que conhecer, que não é a minha área, Luís Capolas Santos, não tenho que conhecer as regras da contratação. Mas eu estou a esclarecê-la. As minhas é de questionar e pergunto-lhe se houve já, por parte da empresa construtora, o pedido ao governo... Não sei se houve ou se deixou de haver, mas que é natural que isso aconteça, porque isso acontece em todas as obras, porque isso está inscrito nos respectivos contratos e faz parte da lei da contratação pública e da lei das obras públicas. Portanto, a questão, estamos aqui... Acho que neste momento devíamos estar preocupados com o futuro, com projetos para esta reunião. Estamos aqui a discutir uma coisa que é um meu assunto, porque o hospital, o que foi difícil, foi tomar a decisão de o fazer. E essa foi o PS em 2 vezes. Outros pararam. E agora que o processo está desencadeado, eu convido os colegas todos a irem lá visitar, como eu fiz hoje, porque para verem a cratera que já lá está feita, porque aquilo vai ter 3 pisos abaixo do nível do solo. As obras, dizia há bocado aqui a minha colega Sónia Ramos, que acha, do ponto de vista dela, como se fosse engenheira de obras, não estão a andar a um bom ritmo. As obras começaram no dia 30 de agosto. Vá ver o que lá está feito. Ou seja, estão lá as crateras para fazer, numa área de 10 hectares, 3 hectares, 3 andares subterrâneos. Portanto, acho completamente que um debate sequer sério, e num debate quer com um mínimo de credibilidade, virmos aqui agora, depois da obra estar executada, um candidato que diz era melhor agora arranjar outro sítio e pagar milhões, a voltar o processo à estaca zero, começar toda essa cascata de procedimento e vamos apontar um sítio melhor que ele por acaso ainda não sabe de onde é, não é? Depois vejo aqui a colega que está ao meu lado, como se a engenheira de obras públicas fosse dizer que aquilo está a andar devagar, devia andar mais depressa do ponto de vista dela.
mas conhecimento da engenharia. O que está previsto é o hospital estar concluído em fevereiro de 2024, ponto. E que durante o ano de 2024 será feita na totalidade a transferência do atual hospital para aquele hospital, ponto. Portanto, esta é a questão. E só não se informa sobre isto quem não quer, e portanto, se não quer informar, temos que terminar, tem pouca autoridade moral para... Já não temos tempo para continuar neste assunto, haveria outras questões certamente que teria para lhe colocar, não temos tempo e avançamos então agora sim para aquele que seria no alinhamento deste debate, o primeiro tema que seria pela ordem que definimos a Luís Capolas Santos. Portanto, fizemos só aqui também, portanto, esta alteração e vamos falar do Alqueva. Portanto, o Alqueva que é uma obra, e isso é certamente a opinião de todos nós, foi importante para o Alentejo. Foi inaugurada em 2002, portanto, estamos com 20 anos, vamos lá, daquele equipamento que veio alterar, nomeadamente, a questão do setor da agricultura, mais para o Baixo Alentejo. O Alto Alentejo começou há poucos anos a dar os seus primeiros passos. A questão do Alqueva para si, Luís Capolas Santos, é se realmente a questão do Alqueva hoje, que serve já alguns hectares de uma agricultura de onde bebe muita água, para que lá em casa nos percebam, falamos se calhar talvez da agricultura intensiva, super intensiva, falamos que do outro lado da fronteira também se está a gastar e está a tirar, a utilizar a água do Alqueva. Falamos das condições climáticas que provavelmente nunca conhecemos de ano para ano. O Alqueva não é uma nascente, o Alqueva é um depósito de água. O que eu lhe pergunto é se, de facto, o Alqueva precisa de ser repensado, arranjar novas soluções, porque a água não é infindável, não é? Até porque, por exemplo, do lado espanhol, há muita água que não está a ser monitorizada, ou seja, que nem sequer está a ser paga, e pronto, como fonte que não é inesgotável de água, percebermos se, quer nas ligações entre barragens ou outras soluções, e já agora também o período da rega já está em Viana, onde é que pode chegar nos próximos anos? Com todo o gosto, aliás, escolhi o tema da minha predileção, porque me bati durante muito tempo por este projeto, que foi um sonho dos alentejanos durante décadas adiado, e tive o privilégio, a história concedeu-me o privilégio de ter estado no momento da decisão, quando o governo do engenheiro Guterres, de que tive a honra de fazer parte, decidiu que, depois de tantos adiamentos, com ou sem financiamento comunitário, aquele projeto avançaria. E avançou. E também me lembro de, antes disso, durante a maioria do professor Cavaco Silva, na igreja de Reguengos de Monsaraz, na pequena escadaria que está, o professor Cavaco, quando suspendeu o processo, ter dito que era duvidoso que este projeto tivesse sucesso, porque com aquele dinheiro, e já estão investidos 2.500 milhões de euros, se poderiam fazer muitos hospitais, muitas estradas, muitas outras obras públicas. Portanto, o Partido Socialista esteve na gênese e no lançamento desta obra, que é hoje um sucesso, 20 anos depois. Essa obra foi prevista irrigar inicialmente 100 mil hectares, depois o governo PSD-CDS decidiu ampliar para mais 20 mil, e o governo do PS, em 2015, decidiu ampliar para mais 70 mil. E, portanto, o projeto de Alqueva, que deveria ter sido inicialmente encerrado com 100 mil hectares, vai ter cerca de 200 mil até ao final do período de execução, que será 2025, que era inicialmente o período que estava previsto para os 100 mil hectares, mas foi possível antecipar a execução dessa obra em vários anos. E porquê é que a mesma água dá agora para regar mais área? Porque, entretanto, passaram a usar-se métodos mais eficientes de rega. E com a mesma água é hoje preciso regar mais, de forma mais sustentável, porque com a microfertirrigação é completamente diferente de quando era no tempo das culturas cerealíferas, em que a cobertura
altura de outono, a chamada ocupação de fundo, ou de primavera, lançavam toneladas de adubos químicos com um grau de toxicidade muito superior aos atuais e que, com as chuvas torrenciais que ocorriam no outono ou na primavera, eram, na sua maior parte, arrastados para as linhas de água, o que hoje não acontece com as culturas permanentes, que ainda por cima são culturas fixadoras de carbono. E depois de terem dito tudo sobre o Alqueva, eu lembro que se dizia que a barragem nunca encheria, e já encheu em 20 anos, só num ano 2 vezes. Dizia um famoso comentarista, o Miguel Sousa Tavares, que não haveria uma única cultura rentável, só serviria para campos de golfe, não há um único campo de golfe no Alqueva, e é hoje um projeto de grande sucesso, que tem vindo ultimamente a ser denegrido de uma forma completamente irresponsável e demagógica, atacando aquilo que passaram a chamar como as perigosas culturas intensivas. Isto é, essas culturas perigosas intensivas passou a ser o amendoal e o olival. Porque todas as outras culturas intensivas que conhecemos, como são a vinha, que até no Douro é classificada como património mundial, a maçã da Beira Alta, a Momenta da Beira, ou a pera rocha do Oeste, ou os citrinos do Algarve, ou as vinhas do Alentejo, que são tudo culturas intensivas, essas já não fazem mal nenhum. Não considera que este tipo de culturas que sacrificam a terra, enfim, como muitos... Sacrificam a terra como qualquer outra, porque desde que o homem, no Neolítico, deixou de ser caçador e recoletor e fez a primeira clareira na floresta, obviamente que teve um impacto ambiental negativo. E não há nenhuma agricultura no mundo que não provoque impactos ambientais negativos. Agora, o que nós temos que sopesar é as desvantagens com as vantagens, porque a outra parte do prato da balança é a alimentação da humanidade. Imagina o que é que seria hoje levantar-se da sua casa e ir com um pau às costas à procura do pequeno almoço na floresta, dando uma paulada num coelho ou apanhando um fruto silvestre que tivesse à sua disposição, e que toda a humanidade fizesse isso. Portanto, a agricultura é um mal necessário. Todos nós gostaríamos de ter a natureza no seu esplendor, mas o que nós fizemos, e digo nós, digo o esforço dos portugueses através dos seus impostos e dos contribuintes europeus, foi criar uma reserva estratégica de água que nos permite garantir a produção de alimentos, e que estamos a procurar fazê-lo com as regras mais sustentáveis possíveis, mas respeitando... Não considera, portanto, com a saída deste fluxo de água para algumas das coisas que enumerei na questão... Não, mas tudo isso está previsto, tudo isso está previsto. Mas tudo isso está previsto em todos os regulamentos, desde que o Dr. Salazar começou com as obras de irrigação. Portanto, há legislação muito complexa que diz, por exemplo, olha, no Alqueva, apenas 600... Quando não chove, não chove. Sim, mas o Alqueva, a diferença é que, repare, neste momento, todas as barragens do país estão a descer a sua cota. E a Alqueva está a aumentá-la. Porquê? Porque Alqueva vende uma grande linha de água, que é o Guadiana. E que as corrências e tudo isso, portanto, todos os dias a cota do Alqueva, neste período de seca, está a aumentar. E por isso é que se fez este projeto, foi criar um grande reservatório, que depois alimenta os pequenos reservatórios em períodos de seca prolongada, o que não pode acontecer quando não há acesso a este mega reservatório. Já vai com 3 minutos nesta questão. Pronto, mas ainda bem que me permitiu, e eu fico muito contente de trazer este tema, porque é um projeto que não está acabado. Não ficou contente com o primeiro? É um projeto que não é acabado. É talvez o maior projeto, o maior sucesso Vou ter que passar. que o país conheceu. Sónia Ramos, relativamente ao Alqueva e, enfim, ao seu processo, e ao fim de 20 anos considera que este é o modelo, portanto, que o Alqueva deve continuar a... Augusto, eu agradeço-lhe a pergunta, mas não posso deixar de retorquir aqui a indelicadeza. Portanto, esta já sabe que o tempo está a contar, não eu sei que o tempo está a contar, mas a indelicadeza do candidato do PS ao chegar atrasado, pelas razões que expôs, e chegar aqui, enfim, ser totalmente indelicado para com as pessoas que estão neste debate ao dizer aquilo que disse. Foi muito indelicado. É indelicado. Indelicadeza é faltar à verdade, foi o que a senhora fez. Não, eu não faltei à verdade. Faltou. O senhor candidato tem que dizer, e era interessante voltarmos à questão do hospital, onde é que estão feitas as expropriações e os projetos de acessibilidade ao hospital. Estas questões não estão resolvidas. Há quase 2 anos atrás... Já todos tivemos a oportunidade de falar sobre esta questão. Se der tempo, eu responderei. Tem toda a razão. A questão do hospital. Mas, enfim, eu percebo que esteja agitado, mas, enfim, a forma como diz, não me parece que seja, enfim, adequado a um debate. Relativamente à Alqueva, quero também dizer que eu penso que isto é do conhecimento geral. Cavaco Silva teve uma intervenção
neste projeto da barragem da Alqueva. Foi pará-lo. Foi pará-lo. Foi a intervenção que teve. Não, não foi pará-lo. Retomou. Não, Sónia Ramos, é assim, vamos ter que, temos... Não quero debate, muito bem. Eu julgo que este é assim, debate entre candidatos. Eu quero debates entre candidatos, agora temos que ter tempo também para outros candidatos que aqui estão Vou então se tentar pronunciarem ser sobre rápido. as questões. Este é um projeto, naturalmente, que o PSD vê com muito agrado, esteve na origem dele também. É evidente que o PS tem que se lembrar que se nos últimos 26 anos governou 19, por maioria de razão, as obras andaram nos seus governos. Agora, não é adequado e passar aqui um pano na história em que, quando se refere que o governo de Passos Coelho, em coligação com o CDS, parou determinadas obras, e em concreto o hospital, sabendo que entramos num processo de bancarrota original pelo Sónia PS. Ramos, vamos à questão. Dizer- Só tem mesmo para dizer que a questão do Alqueva que é muito bom, serve toda a gente e não tem nada a dizer mais. Não, tenho a dizer. sobre o É assunto. evidente que é um Mas projeto estruturante. É um projeto estruturante para o Alentejo, que o PS também, relativamente, por exemplo, aos blocos de rega, tem atrasado o início e a expansão do Alqueva. Tudo isto já era para estar pronto há mais tempo. Todos os agricultores se queixam, como sabe. Enfim, agora, numa altura destas, é conveniente chamar à relação o arranque e a abertura de avisos para a construção dos blocos em falta, mas relembrar que isto era uma proposta também que tinha em 2019, como sabe, e que, passados estes 2 anos, não foi cumprido. É evidente que a sustentabilidade ambiental e dos solos é importante. Aquilo que temos que fazer, de facto, também é dar condições, até do ponto de vista de financiamento público aos agricultores, para adotar formas mais sustentáveis das suas plantações, dos seus cultivos. Mas se é evidente que uma das nossas principais atividades no Alentejo e no distrito de Évora é precisamente a agricultura, é evidente que o regadio faz parte, é um dos setores que integra a questão da agricultura e é um projeto de futuro e que estou segura que, do ponto de vista da fixação de mão de obra e de população, é desse ponto de vista também estruturante. E, portanto, é evidente que todos nós entendemos que é importante continuar o projeto que foi começado, também, como referi, pelo PSD. Martins, relativamente ao Alqueva. Sim, Augusta, 20 segundos para deixar o compromisso que vou tratar com elevação todos os candidatos e candidatas deste debate, incluindo a moderadora, e ter uma certeza, enquanto humanista e democrata, que a arrogância paga-se sempre caro em democracia, seja mais tarde ou mais cedo. Dizer que no Orçamento de Estado de 2022 estavam orçamentados 62 milhões de euros para o Hospital Central do Alentejo, esse era o valor que estava orçamentado, o valor da obra total era 180 milhões, aquilo que estava dito em 2021, em 2022 Martins, a questão foi atualizado para 216 milhões de euros. Era uma questão só deixar que as já coisas estava claras, como falada estavam inscritas no Orçamento de Estado, acho que é todos os importante candidatos. quem nos ouve saber perfeitamente os valores em causa e aquilo que realmente estava inscrito no Orçamento de Estado, para que não haja qualquer dúvida. Em relação ao Alqueva, o Alqueva de facto é estruturante se estiver ao serviço da população e dos verdadeiros agricultores, daqueles que querem fazer uma agricultura amiga do ambiente, daqueles que querem fazer uma agricultura que promova a diversidade de culturas e que esteja disponível para os pequenos agricultores que também merecem espaço naquilo que são os apoios públicos, nomeadamente os apoios da PAC, que têm sido desviados para, não só para grandes agricultores, que não é essa a questão que está em causa, mas aquilo que vemos no nosso Temos de ser Alentejo... mais sucintos, porque senão agora a não falar. vamos chegar Vá. Augusta, comecei agora a falar. Eu sei, Se pudesse mas disponibilizar os tempos de forma para que nós pudéssemos ver, também era importante para nós, para também gerirmos o tempo. Eu tenho a ideia, por exemplo, que comecei agora a falar e estava a falar do Alqueva, do tema que me propôs. E, portanto, o Bloco de Esquerda defende este tipo de agricultura e não aquela que está a saque no nosso Alentejo, que é a agricultura super intensiva, que de facto não está regulada, como nós vemos, que faz um ataque feroz à biodiversidade, que faz um consumo de água brutal, que não faz qualquer fixação de carbono quando comparada com a verdadeira fixação de carbono, porque a fixação de carbono faz através de árvores de longa vida, que não é o caso das árvores superintensivas, e através do solo. Ora bem, o solo, quando está na presença de superintensivas, é sujeito a uma erosão enorme, e, portanto, é por isto mesmo, por uma rentabilidade enorme a pouco tempo, e por isso é que não vemos agricultores a serem donos, a maior parte não são agricultores donos deste tipo
de culturas, mas empresas financeiras. Empresas financeiras que querem retirar um lucro fácil e rápido e eu pergunto, onde é que está a riqueza que esta agricultura superintensiva está a criar? Nós andamos pelas aldeias e pelas vilas e não vemos o emprego criado, não vemos o investimento verdadeiramente ao serviço da população. Está ao serviço de grandes empresas financeiras e é isso que o Alqueva não deve ser. O Alqueva deve estar ao serviço de uma nova agricultura extensiva, diversa, que proteja o ambiente, que proteja o nosso solo, porque daqui a 20 anos nós vamos precisar do solo. Sara Fernandes. E daqui a 20 anos, com este tipo de agricultura intensiva, todos os investigadores, incluindo Mário Carvalho, um grande investigador da Universidade de Évora, que deve ter todo o mérito, diz claramente o que é que este tipo de agricultura intensiva faz, em termos de solo, em termos de consumo de água, em termos de utilização de fertilizantes e pesticidas. Portanto, saibamos também ouvir os investigadores, nomeadamente os investigadores brilhantes, que são premiados internacionalmente, um investigador da Universidade de Évora, e que diz claramente o que é que representa este tipo de cultura intensiva. Sara Fernandes, então na sua opinião, ou na opinião do Bloco de Esquerda, só aqui ainda mais chega ao Bruno Martins, portanto, nós deveríamos continuar com a agricultura tradicional, sendo que provavelmente poderíamos partir aqui... Eu não disse isso. Então, um novo modelo de agricultura. Um novo modelo. Já agora, muito rapidamente, qual era esse modelo? Qual era esse modelo para lá fora? Extensiva e que seja diversa. Mas, de qualquer forma, não temos nada... Ou seja, o Bloco de Esquerda não quer que se acabe com todas as agriculturas intensivas. Nós propusemos em projetos de lei, por exemplo, que existissem corredores ecológicos entre culturas intensivas. Nem isso o Partido Socialista aceitou. Ou que existissem zonas de tampão de proteção às habitações das pessoas. Sabem que há pessoas que estão a abandonar as suas casas. Há pessoas que estão a abandonar as suas casas. Há agricultores biológicos, por exemplo, em Reguengos de Monserrate, que tiveram que abandonar as suas pequenas agriculturas, os seus pequenos culturas, que se viram invadidos. Há pessoas a sofrer, há pequenos agricultores que estão a sofrer com isto. E nós precisamos, de facto, de promover uma agricultura sustentável. É isso que defendemos. Aqui há a voz, neste caso, aqui... Posso então tomar eu a palavra? Não chegamos a meio e não vamos chegar dos assuntos que aqui tínhamos para tratar, é só isso. Sara Fernandes. Muito bem, não resisto também cumprimentar o Capolas Santos e dizer que, de facto, talvez por ter chegado aqui um bocadinho afobado, de facto teve aqui assim uma introdução pouco respeituosa em relação a todos os presentes e sobretudo em relação a si, que me parece que é melhor pôr aqui assim, só dizer que com tudo aquilo que disse está garantido o financiamento plurianual, está garantido o terreno, está tudo garantido e o que eu digo é só não há hospital. E a cratera deve ter sido feita agora em jeito de senaça para receber o Primeiro-Ministro hoje, porque a semana passada a única coisa que havia era a colocação de máquinas e a terra a ser aplanada e nada mais, enfim. Muito bem, vamos então ao Alqueva. De facto, demorou mais de 20 anos para se iniciar, novamente, e não é querer ter os louros, mas a população alentejana sabe que se houve partido que se bateu pela construção do Alqueva para a ultrapassagem de tudo aquilo que eram obstáculos de toda a natureza e que já aqui vieram, foi de facto o Partido Comunista que sempre esteve aqui ao lado das populações pela construção desta barragem. Demorou mais de 20 anos a iniciar essa construção e passaram mais de 20 anos desde que está construída e as expectativas dos pequenos e médios agricultores de facto continua por realizar. Quando decidiramos que é necessário para o Alqueva, ou aquilo que se perspectiva para a barragem do Alqueva era, em primeiro lugar, a resolução dos problemas de falta de água e o abastecimento das populações, em segundo lugar, a produção de energia, naturalmente o aproveitamento agrícola e todas as atividades de recreio e turismo que são associadas a uma barragem destas dimensões. O que achamos que não existe e que é extremamente necessário e urgente é um plano de desenvolvimento integrado que perspective, desde logo, a criação de emprego. Portanto, não faz sentido estarmos a criar um empreendimento que vai desenvolver a agricultura numa perspectiva de financiamentos que vêm, muitos deles estrangeiros, e que vêm criar produção que, para além de desgastarem a terra e criarem condições ambientais muito desfavoráveis às populações que ali existem, depois nem sequer deixam riqueza no território, porque toda ela é transferida para o estrangeiro. Portanto, a criação de emprego, o desenvolvimento da produção hortofrutícola para acesso à terra de pequenos e médios agricultores, isso é fundamental, que haja uma gestão equilibrada do ambiente e da utilização de pesticidas e outros fitofármacos que criem zonas de salvaguarda para as populações
que aí vivem, e não é isso que se tem visto. Portanto, não há negacionistas, felizmente, para os prejuízos para o ambiente que estas monoculturas intensivas e superintensivas do olival e amendoal provocam e que estão à vista de todos. Portanto, isso acho que aqui negar isso é fora de propósito, porque, como já aqui foi citado, há imensos estudos científicos e até a Universidade de Évora tem trabalhado esse tema e, de facto, não é possível negar essas consequências. A realidade é que os pequenos agricultores ficam a ver passar a água e são os investimentos de capital estrangeiro que se aproveitam com grande prejuízo para a terra, para a total erosão e desertificação da terra alentejana e aquela que foi uma conquista das populações do Alentejo, de facto está, na nossa opinião, ainda por concretizar e, sobretudo, o que falta é um planeamento integrado de todas as vertentes que são necessárias. Há 20 anos o PCP já propunha, portanto, hortas comunitárias e continua, passado 20 anos, a querer estas hortas comunitárias. É mais ou menos isso? Não tem nada a ver com isso, sabe perfeitamente. Nós o que pedimos, de facto, é uma perspectiva de planeamento integrado que nada tem a ver com hortas comunitárias. Penso que está a ridicularizar de forma insultuosa as propostas certas e que a população conhece, felizmente, do Partido Comunista em relação àquilo que deve ser o trabalho agrícola no Alentejo e aquilo que foi sempre a assunção da defesa das populações e dos trabalhadores rurais. Ana Costa, relativamente à questão do Alqueva. Ora bom, em relação à questão do Alqueva, eu primeiro gostava de cumprimentar o Luís Capela Santos também, e em relação à questão, e relembrar só uma coisa a todos os que estão aqui também, é que em 2010, quando o governo PSD-CDS tomou posse, o país estava falido. Isto é bom não esquecer, estava falido, sem dinheiro nos cofres do Estado. Portanto, é só uma à parte. Em relação ao Alqueva, obviamente que o CDS tem uma defesa intransigente do mundo rural, das suas tradições e das suas culturas e dos agricultores grandes e pequenos. Nós não fazemos qualquer distinção sobre as pessoas, se têm mais ou menos riqueza. Fazemos aqui uma distinção, sim, sobre como é que essas pessoas tratam a terra. E não é por ser um grande agricultor que trata mal a terra. Portanto, é preciso nós não generalizarmos. Sabemos o que é que está a acontecer na região do Alqueva e uma das coisas que o CDS propõe é um modelo, portanto, o Ministério da Agricultura passa a ter novamente a gestão da floresta, das pescas e dos recursos hídricos. Isto que aconteceu neste governo não tem qualquer sentido. Foi um erro para a agricultura e é um erro também as pessoas atacarem os agricultores como estão a atacar, porque no fim do dia todos temos que comer. E, portanto, nós propomos também benefícios fiscais para a contratação no setor primário, porque é evidente que o setor primário está com imensos problemas de mão de obra, como aliás generalistamente o país está, geralmente o país está com muitos problemas de mão de obra, mas propomos os benefícios fiscais para a contratação no setor primário. Quanto à gestão de pesticidas ou de fitofármacos, etc., que este modelo de agricultura agora, porque a inovação tem vindo a ser introduzida na agricultura, é verdade que não há nenhum agricultor de bem, e quando eu digo de bem é evidente que os fundos, sem rosto, não são isto. O agricultor em si tem amor à terra, quer seja grande, quer seja pequeno. E, portanto, também não vai fazer o uso de pesticidas e de fitofármacos indiscriminadamente, porque sabe que está a dar cabo da terra. Portanto, é bom nós acabarmos com esta ideia de que há uns bons e os maus. Os bons são sempre os pequeninos, os maus são sempre os grandes. Porque os pequeninos, eu gostaria que passassem grandes. Porque o que há de mais em Portugal é miséria e pobreza. Nós temos 43% de pobreza em Portugal. Portanto, esta ideia de que queremos os pequeninos e queremos os grandes, e quando os pequeninos, se passarem a grandes, passam a maus, é uma ideia que a mim, enquanto CDS, não me convence. As pessoas em Portugal têm que ser todas, ter aspirações a viver bem. Todas. E nós temos que nos preocupar com isso, obviamente. Depois, também gostaria de relembrar que, apesar de tudo aquilo que foi dito sobre o governo do PSD-CDS, não há dúvida que os 100 mil hectares de rega do Alqueva estavam projetados para estar prontos em 2025 e no governo com a doutora Assunção Cristas ficaram prontos muito mais cedo. Portanto, também há interesse, nós sabemos que houve interesse, houve conjunturas diferentes e os investimentos concluíram-se quando se concluíram.
Agora, que todos achamos que é estrutural para o Alentejo, é que tem que haver uma estratégia sobre como é que nós vamos utilizar aquela área ali à volta. Obviamente que sim. E há muita gente, e o professor Mário de Carvalho, por exemplo, que diz que nós devíamos fazer as culturas de sequeiro suplementadas de água na altura da falta de água, eventualmente. E não é isso que está a ser feito, não é? Mas para isso tem que haver um Ministério da Agricultura forte e que inclua aquilo que nós dissemos, que é a gestão das florestas, das pescas e dos recursos hídricos, como foi até nós entrarmos nesta deriva de que são os agricultores que fazem mal ao ambiente. São os únicos por quem a governação parece que se preocupa por estragarem o ambiente. Os agricultores, não é a indústria, não são os nossos carros, não são os nossos telemóveis, não são os nossos frigoríficos, não, são os agricultores. Isto é uma coisa que não entra na cabeça de ninguém. Muito obrigada. Alexandra Moreira. Obrigada. Devo dizer relativamente ao Alqueva, independentemente da infraestrutura que lá está, que evidentemente que é necessária e importante, mas o PAN fica particularmente preocupado com aquele ativismo que ficou aqui bem patente relativamente às culturas intensivas e superintensivas que estão a ser produzidas naquela zona do Alqueva. Nós estamos a falar de uma monocultura e estamos a falar de algo tão grave como isto. Em 2018, a monocultura do olival já ocupava 55% da área do regadio no Alqueva. Isto em 2018. São números dia a dia. Portanto, isto é muito grave, é disto que se está a falar. O PAN não tem nada contra o regadio, não tem nada contra... Não é isso que está em causa. E ver agora o Dr. Capolas Santos, que eu cumprimento, ainda não tinha tido a oportunidade, que continua com este ativismo que já tinha em 2019, quando no Parlamento se discutiu, houve um debate alargado sobre esta questão, a importância e os impactos ambientais das culturas intensivas e superintensivas no Alqueva. Ver que continua com a mesma posição é algo muito preocupante. Evidentemente, o PAN nem sequer vai estar aqui a relatar quais são os impactos ambientais. Hoje em dia é uma evidência científica, estão subejamente documentados, e quem tiver dúvidas vai ver os relatórios da ONU, vai ver os relatórios da OCDE, vai consultar as ONG portuguesas, as organizações ambientais. Enfim, há uma evidência científica, evidentemente que há uma erosão do solo que é gravíssimo. Evidentemente, o próprio Tribunal da Relação de Évora já reconheceu que a aplicação dos fungicidas nessas culturas intensivas, através de pulverizadores de trator com turbina, por exemplo, que é uma atividade perigosa, e neste caso concreto que se discutia, que é um caso que foi julgado em 18 de 12 de 2021, foi uma contaminação até de uma cultura biológica por parte de uma vinha em regime superintensivo, em Reguengos de Monsaraz, e dizer também o seguinte: o setor do azeite, de facto, está em colapso. Vamos ter que terminar, está bem? Parece-me que às vezes há aqui umas disparidades relativamente aos tempos. Eu só queria terminar, Augusta, para dizer o seguinte: nós temos que pensar, sobretudo, nos pequenos, nos agricultores, nos pequenos produtores. Estamos aqui numa área, no Alandroal, em que a Cooperativa Agrícola do Alandroal, também esta campanha, se viu aflita por não ter capacidade para tratar o bagaço da azeitona, porque evidentemente que o Sistema Nacional de Estruturas nem sequer estão adaptadas a isso. As 4 unidades não têm capacidade. Peço desculpa. E temos problemas ambientais e é nisso que temos que pensar. Carlos Magalhães, relativamente à questão do Alqueva. Já lá vamos. E cumprimentar primeiro o colega professor. Está mais calmo? Está mais calmo. Não é mercado ouvir certas coisas, só por isso, não quis ninguém, não é? É que só em relação à localização do hospital, eu não sou contra. Tenho a preferência num outro local, que era junto à A6, na estrada de Estremoz, mais nada, que era que dava, já tinha as acessos, tinha tudo preparado para que fosse realmente um hospital central. É só por isso, por causa do comboio, por causa da saída da A6, e temos ali uma propriedade que está à venda, porque a venda desses 105 hectares na zona de PDM, onde estão, que tem 105, não é? Compravam 1000 hectares com 105. É só a diferença, é só essa. Não tenho... Agora, já está naquele sítio, é para ser feito, e esperemos que em 2024 estamos cá para realmente
Esse está feito, esperemos que sim, nós precisamos desse hospital. Em relação ao Alqueva, foi uma grande obra, começou com uma ideia, como disse o Alexandre, do Dr. António Salazar, foram 25 anos, a obra foi feita, é um grande projeto, é um projeto que a mim, pessoalmente, que dá um grande prestígio ao Alentejo e não só. Sendo o maior órgão social da Europa, ele dá uma segurança muito grande aos agricultores, porque sabem que a sua produção será sempre conseguida, porque têm sempre a água para fazer. E antigamente, se estávamos à espera das chuvas, a gente tinha que se fazer a questão das culturas. Continuar, enfim. Sim. Não, mas hoje em dia, com os blocos, se eles tiverem sempre a água à sua disposição, eles conseguem garantir que a produção é feita, porque tem água, não há outra hipótese. Outra coisa que nós propunhamos era que uma grande ajuda que se podia dar nesta parte aos agricultores era que se baixasse o preço da água, porque, pelo que eu ouvi dizer, acho que está assim um bocado exagerado o valor porque é consumida na agricultura. Agora, de resto, acho que sim, foi uma grande mais-valia para o Alentejo, estamos a tornar o Alentejo verde, nota-se uma grande diferença de há 20 anos para cá, como está o Alentejo, e é uma obra para seguir em frente e acabar os blocos de rega que estão para ser feitos, já estão para agora dos gangues, vem aqui até a Vigia, que abastece o Redondo, é acabar esses blocos e a água que seja para todos. Muito obrigada, Carlos. Maria João Cabral. Boa noite a todos, boa noite, Sr. Engenheiro. Vou ficar aqui nas suas palavras que a agricultura é um mal necessário. Eu diria que a agricultura é um bem necessário. Nós precisamos mesmo da agricultura. O Alqueva realmente conseguiu inverter a agricultura e o ciclo de pobreza que existia no Alentejo. É realmente uma obra magnífica. E a agricultura intensiva, esta agricultura intensiva, é uma agricultura que já era intensiva. Eu lembro-me em 2002 ver os dados da contaminação do aquífero dos Gabos de Beja e a contaminação por nitratos, portanto o risco de salinização era imenso. E portanto não foi de facto, não é o olival, portanto a agricultura intensiva já se fazia, e portanto eu penso que temos é que encontrar medidas de minimizar os impactos, e isso consegue-se com diálogo e não com a dogmatização e a ostracização dos agricultores. E portanto é preciso encontrar entre o Ministério da Agricultura e do Ambiente formas de contornar os impactos negativos, de melhorar. Não se faz num dia, obviamente, mas podem ser dadas contrapartidas, pode ser reposta uma rede de ativação biológica. Não vale a pena pensar que se pode fazer uma agricultura romântica, não competitiva, porque ninguém põe dinheiro numa atividade que não é rentável e, portanto, não vale a pena pensar que podemos produzir de acordo com modelos que não são rentáveis. Estamos numa agricultura, estamos a competir globalmente, temos o planeta a produzir e a comercializar globalmente e, portanto, não vale a pena estarmos com ideias românticas de que perder dinheiro é uma solução. Aquilo que nos parece é que tem que realmente haver articulação entre estes dois ministérios, haver diálogo e haver reposição. Eu penso que qualquer agricultor é uma pessoa sensata, não tem interesse nenhum em degradar a qualidade dos seus solos e, portanto, se as medidas não estão a ser implementadas, as que já estavam previstas não estão a ser, provavelmente porque não há fiscalização e tem que haver, as que não estão pensadas, porque o problema não se tinha posto e nem tudo está pensado, portanto é para isso que os políticos e que o poder local e que as CCDRs e que as universidades devem unir esforços para resolver e encontrar soluções que muitas vezes são simples. Normalmente as soluções de engenharia ambiental não são caras, não são como são preços baixos, muitas vezes é revestalizar e não é complicado e, portanto, eu acho que é possível encontrar soluções. Portanto, acho que o Alqueva é realmente uma grande obra,
e que a posição é esta, de convergência entre o ambiente e a agricultura, mas pensar que a agricultura de regadio corresponde a 3% da agricultura em Portugal, portanto é um valor baixíssimo e não vale a pena estarmos com dogmas, porque temos que avançar. Muito obrigada.